Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao Ad Libitum. Hoje eu resolvi falar sobre um dos assuntos que eu considero ser mais mal interpretados e, por consequência, mais polêmicos na internet, quando se trata de audição musical: o ouvido absoluto. Bom, e a primeira coisa sobre a qual eu quero falar é sobre a pergunta que mais aparece quando se trata de ouvido absoluto. É possível desenvolver o ouvido absoluto na idade adulta? E a resposta é: não, isto não é possível. E as razões pelas quais isso não é possível, a gente vai ver aqui no episódio de hoje. Mas antes, eu quero deixar um fato para você pensar. Você não acha que, se isso fosse possível, todos os afinadores de piano do mundo desenvolveriam o ouvido absoluto? E as pessoas que trabalham com música 8, 10 horas, os professores de treinamento auditivo, você não acha que todos eles teriam ouvido absoluto? E você sabia que, apesar de todo o mistério ao redor desse assunto, uma em cada 10.000 pessoas possui ouvido absoluto? E que entre os falantes das línguas chamadas tonais, como mandarim e vietnamita, essa porcentagem é de 30% maior? Bom, isso acontece, segundo a pesquisadora Diana Deutsch, por causa da influência dessas línguas tonais sobre o nosso cérebro. Línguas onde pequenas diferenças de entonação podem mudar completamente o significado da palavra. Por exemplo, no mandarim, a palavra ma quer dizer mãe quando ela é pronunciada com a vogal aberta e constante, mas ela também tem vários outros significados quando ela é pronunciada de uma outra forma. Logo, a gente pode ver que a habilidade para decodificar, aprender essas sutilezas tonais tem papel importante na construção do ouvido absoluto. E esses números elevados de incidência de ouvido absoluto também foram observados entre crianças e bebês cegos, onde os números podem chegar até 50%. Bom, e baseado então nessas informações, a gente poderia dizer que a nutrição e que o estímulo, a percepção auditiva seriam as bases para a construção de um ouvido absoluto. Mas como a gente explicaria então o fato de o mesmo grupo de criança ter sido submetido aos mesmos testes, aos mesmos estímulos, um grupo com a mesma faixa etária, nas mesmas condições, e apenas uma porcentagem delas ter desenvolvido o ouvido absoluto? Bom, existe algo chamado polimorfismo de nucleotídeo único, ou SNPs em inglês. É uma alteração na sequência do DNA que ocorre em uma determinada posição do nosso genoma e que afeta apenas uma das suas bases. Bom, esses SNPs, eles são responsáveis por 90% das alterações genéticas que acontecem no nosso corpo. Eles também podem atuar como marcadores genéticos, ajudando aos cientistas a descobrirem doenças raras ou habilidades únicas, como o ouvido absoluto. E sendo assim, a gente já tem um SNP nomeado de RS357, que também é conhecido como o gene do ouvido absoluto. A gente vai ver agora parte de uma entrevista do Gaby Lenny, que é o pai do jovem pianista chamado Ariel, que foi apresentado num programa da BBC de 2008 chamado Os Super-Humanos. Bom, a despeito desse título sensacionalista, o que a gente pode ver é que por trás de qualquer profissional de excelência, de qualquer ouvido absoluto ou de qualquer super ouvido, é muito trabalho, muita dedicação e comprometimento. Essa é uma entrevista que ele deu para um canal de um outro musicólogo que eu sigo, que se chama Rick Beato, um guitarrista, professor e cujo filho também é considerado um super prodígio musical. Vale a pena acompanhar o canal dele, canal do Rick Beato. Olha só o que os dois disseram a respeito desse assunto.
native fluency is more than just a perfect pitch. I'm referring basically to the ability to speak the language of music. It includes perfect pitch, and it includes much of the stuff that you did with Dylan and that I did with Ariel when they were tiny babies. I like the expression and the idea of native fluency because I like to think about it as being assimilated or absorbed the same way that tiny babies learn their native language at an early age. Well, early age is debatable, but certainly it begins at birth, at the latest, according to some, even before. Just how long that window during which native fluency can be acquired, how long that window is open, we are not for sure. We start at birth to make sure that we catch that window. And we begin teaching language at birth, whether we like it or not. We're not making any kind of effort. We start talking to a baby as soon as the baby is born. So we want to do the same thing with music. Yeah, that's true. All babies hear music, but what kind of music do they hear most of the time? They hear what you would call low information content music. It's pop and stuff like that in a couple of keys with a few chord progressions, most of it 1, 4, and 5. We want to expose kids to high content information music, which in Western music is mostly classical music and jazz. Right. Perfect pitch is, in a way, a precondition for all this thing to happen. In order to be natively fluent in music, you need to have perfect pitch. But I believe that all children, all babies are born with perfect pitch already. What happens is that they lose it because it is not reinforced, because nobody tells them that a C is a C, that an F sharp is an F sharp, that a B flat is a B flat. So how are they to know? Consider how we learn our colors. It is constant, uninterrupted repetition day after day after day of the names of the various colors. Essentially, the brain receives a bunch of input through the eyes and receives input through the ears. Why should it process the wavelengths that it receives through the eyes any different from the way it processes the wavelengths that it receives through the ears? We see a whole spectrum of colors from violet to red, and we identify them by people telling us constantly that red is red and green is green and blue is blue. Well, the same way we hear a bunch of frequencies from about 16 to 20,000 hertz, and we hear these all the time, but nobody's telling us that a D is a D or a G is a G. So how are we to know? But in Western music, the sounds that we really refer to are sounds that appear on the piano keyboard, okay, on the piano keys. These are what we can refer to them as the official sounds. Okay, and so let's call them notes for now. In fact, there's only 12 of them, but they appear many times in the various registers. Now think how babies learn their native language. They hear the same word repeated endlessly day after day in, day out. They collect statistics on them, and after a while, meanings begin to attach to individual words. The same thing is happening to the sounds. They hear these sounds repeatedly, and they hear all kinds of sounds in nature. But these 88 sounds, in fact, they hear more often than the other sounds. So as they're collecting statistics on their sounds, these 88 are beginning to gain on the other sounds. E para testar essa teoria do entrevistado dele, essa teoria de que os sons oficiais, os sons afinados, com o tempo vão ganhando importância e se destacando dos outros sons, dos não oficiais, o Rick Beato, ele gravou 1 minuto dos sons ordinários, os sons de uma casa, sons aos quais uma criança estaria normalmente submetida, e passou o áudio por um afinador eletrônico, e o resultado foi esse. Como você pode ver, praticamente não há sons que caiam exatamente em uma das notas ou das frequências oficiais usadas na música ocidental. Na verdade, a maioria delas não chega nem perto. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente toca o que é chamado de música com alto conteúdo de informação. All of this flashing that you're seeing is a signal that the named notes are catching up to the unnamed ones. So they begin to fall into place, and they hear them more and more often. But still somebody has to name them. No matter how often you hear them, if you don't know that a B flat is a B flat, you'll never know. We have to name the sounds for them.
Veja, não existe ouvido absoluto relativo. Não existe um ouvido absoluto que ouve apenas as teclas brancas ou as teclas pretas do piano. Não existe um ouvido absoluto que escuta apenas alguns instrumentos, clarinete ou voz, e também aquele ouvido absoluto sazonal, que um dia está escutando tudo, no outro dia não escuta muito bem ou não escuta nada. Não existem vários tipos de ouvido absoluto. Porém, na internet existem vários vídeos e canais que dizem ser possível desenvolver o ouvido absoluto depois de adulto e colocam centenas de horas e exercícios e frequências e notas para que você desenvolva o seu. Bom, veja, você não acha que a essa altura, depois de 3 séculos ou mais de ensino formal de música, nós já teríamos em alguma universidade renomada ou algum conservatório um curso e uma formação específica em formação de ouvido absoluto? Bom, talvez muito dessa confusão se dê, talvez pelo fato de as pessoas acharem que o ouvido absoluto é uma qualidade extremamente rara ou até mesmo algum tipo de superpoder auditivo, mas a verdade é que ele tem pouca conexão inerente com a música e para um músico de alto nível, para um músico de alta performance, o ouvido relativo bem treinado, ele é mais importante do que o ouvido absoluto por si só. Uma vez desenvolvido dentro dessa janela crítica, o ouvido absoluto ele passa a funcionar como uma memória imediata. E apesar de ter que ser construído nos primeiros meses de vida, ele vai permanecer com a pessoa como uma característica inata. E é aí que aparecem as confusões. Muitas das pessoas que dizem ter ouvido absoluto, elas têm um ouvido relativo, mais ou menos treinados. E isso a gente pode ver nos próprios canais, nos vídeos, nos filmes e documentários no YouTube, onde pessoas, por exemplo, que dizem ter ouvido absoluto, dizem o nome de uma nota e cantam uma outra. Ou ainda, pessoas que dizem ter o ouvido absoluto, tocam seus instrumentos que estão afinados meio tom abaixo, e isso é uma tortura para quem tem ouvido absoluto. Bom, sendo assim, eu resolvi então mostrar a reação de algumas pessoas que têm ouvido absoluto e outras nem tanto, como o meu caso. A gente pode ver o quão imediata é a reação dessas pessoas, como se isso realmente, como a gente viu na entrevista, como se essas frequências se destacassem, elas ganham importância e com o tempo elas saltam dos demais sons que existem na natureza. E isso fica claro quando a gente vê os vídeos. Vamos dar uma olhada. Ready? Do, sol, re, ti, re, mi, do, sol, fa, re, do, sol, ti, fa. Hard one. How about you play it fast and I can play fast? What is it? Listen. La, mi, sol, re, fa, high mi. Good boy. How about high mi F minor? What? No, just what note is it? Fa. Que é sempre maior. É menor. Menor, boa. Diminuto. Boa. Aumentado. Maior. Bom, então eu resolvi fazer mais uma coisa. Eu resolvi visitar o site que eu costumo visitar quando eu quero fazer meu treinamento auditivo. Eu já falei sobre esse site aqui no canal, ele se chama teoria.com e lá você pode praticar todo tipo de treinamento auditivo. Então vamos lá, eu selecionei 1 minuto, acordes de sétima de todos os tipos. Vamos ver.
Eu vou fazer o mais rápido possível. Vamos ver como eu me saio em relação à molecada. Querendo me enganar? Oh! Como você pôde ver, um pouco diferente daquele bebê, não? É o seguinte, dá uma olhada agora o que a genética e os esforços, os estudos combinados são capazes de fazer. All right, sing me a D flat 7 over D major chord. D, F sharp A, D flat F, A flat C flat. Very good, Dylan. I want you to name and sing and write down this. F, C, G, A, E flat A, B flat. Very good. Ser capaz de identificar as notas, de dizer a altura, transcrever, capaz de identificar intervalos, tipos de acorde e até mesmo de escrever música sem o auxílio do instrumento, não são habilidades exclusivas de quem possui ouvido absoluto. Você pode adquirir essas habilidades. E é por isso que você deve se concentrar em praticar o seu ouvido relativo. Pense, o próprio conceito de música é relativo. Quando a gente fala, por exemplo, do tempo em música, nós não estamos falando necessariamente da mesma unidade de tempo que usamos no nosso cotidiano. 1 minuto não quer dizer 1 minuto. Nós então nos colocamos de acordo dentro de uma grade virtual para que a gente possa ir mais rápido ou mais devagar, por exemplo. Você deve se lembrar ainda que compositores que você admira, muitos grandes nomes da música, não possuíam ouvido absoluto. Nomes como Tom Jobim, como Stravinsky, como Joe Coltrane, músicos que possuíam um ouvido relativo extremamente treinado. Então é por isso que você deve se concentrar no treino do ouvido relativo, em exercícios de solfejo, exercícios de intervalo, exercícios específicos. A menos que você possua alguma super droga que possa devolver ao seu cérebro aquela plasticidade dos primeiros anos de vida. E assim você poderia formar novamente aquelas conexões e sinapses dos primeiros meses do cérebro. Esse é um estudo contraditório de 2013 sobre uma droga chamada valproato sódico, que é um medicamento poderoso no tratamento de convulsões. Bom, os fabricantes diziam que o uso dessa droga podia devolver ao cérebro adulto aquela plasticidade e reabrir aquela janela crítica. Acontece que na própria página deles, no mesmo artigo, existe um trecho que reconhece e reafirma a existência de um período crítico, dessa janela crítica, dentro do qual se desenvolve o ouvido absoluto. E o texto diz: os princípios de um fenômeno de período crítico e plasticidade neural são cada vez mais bem compreendidos, tanto no nível comportamental experimental quanto no molecular celular. E segue dizendo: a idade de início da formação musical foi mostrada para prever a aquisição do ouvido absoluto, indicando a presença de um período crítico. O ouvido absoluto é comumente visto em indivíduos que começaram o treinamento musical antes dos 6 anos de idade. De fato, a distribuição da idade do primeiro treinamento musical formal em um grande número de indivíduos com ouvido absoluto pode ser modelada com uma função gama, com um modo que vai dos 4 aos 6 anos de idade. Treinamentos iniciados aos 9 anos raramente levam ao ouvido absoluto e não há casos conhecidos de adultos que o tenham adquirido. Assim é a natureza. O ouvido absoluto ele é um fenômeno interessante porque ele também nos permite observar como a genética e a nossa experiência, o nosso trabalho podem trabalhar em conjunto para construir e melhorar as nossas habilidades pessoais. Porque nós, seres humanos, temos a capacidade, enquanto bebês,
de escutarmos todos os fonemas existentes em todas as línguas do mundo. Os fonemas são as menores unidades sonoras de uma língua. Ta, ma, pa, ka, ti, tu. Existem aproximadamente 6.500 línguas no planeta e dentro delas aproximadamente 2.000 fonemas. Só para a gente ter uma ideia, no português a gente utiliza 34 fonemas e no inglês o americano utiliza 44 fonemas. E a gente já viu que esse período de plasticidade aumentada no cérebro se chama janela crítica. 10 meses antes do primeiro aniversário e muito antes de aprenderem a falar, os bebês já dedicaram muito do seu tempo à sua língua mãe. Isso inclui a linguagem da música. Se os bebês não forem estimulados a reconhecer certos sons, eles perdem a habilidade de fazê-lo. Imagine o cérebro de um bebê com bilhões de neurônios se ramificando, formando novas conexões, novas sinapses. Quando você estimula novas conexões, você reforça essas sinapses. Mas quando os bebês não são estimulados, essas conexões se apagam e não voltam mais na vida adulta. Quando um bebê está imerso na linguagem da música, ele está o tempo todo procurando e analisando padrões de repetição, quebrando sequências sonoras. E é aí que o ouvido absoluto começa a se construir. Se você gostou de mais esse episódio, você pode se inscrever aqui no nosso canal para ser avisado sobre os próximos que virão ao ar. Se você gostou, você pode compartilhar, curtir e ajudar a espalhar essas informações aqui pela web. E se você quer participar, você já sabe, você pode fazer isso através dos nossos comentários, mandando suas sugestões de pauta, suas críticas para esse que é mais um canal nesse imenso abismo do binário que é a web. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.